Deixa eu aproveitar para trazer as reações, repercussões desse anúncio. O senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, afirmou que segue a orientação de Jair Bolsonaro e que está, então, à disposição de Flávio. Segundo Marinho, abre aspas, estaremos juntos na construção de um projeto que represente os valores do povo brasileiro que ama a nossa bandeira. Respeito à família, liberdade religiosa, livre mercado, liberdade de expressão. Fecha aspas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também confirmou a escolha e disse que a palavra de Jair Bolsonaro será seguida pelo partido. Segundo Valdemar, Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também declarou apoio a Flávio nas redes sociais. Ela disse que espera que Deus conduza o caminho para o bem da nação e enviou bênçãos ao senador. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre a decisão do irmão. Numa publicação nas redes sociais, ele disse receber a confirmação da candidatura de Flávio com profunda admiração, alegria e orgulho. Segundo Eduardo, todos sabemos que o povo desejava nosso pai como candidato. Essa era a vontade popular. Mas a tirania que avança sobre nossa nação arrancou essa escolha das mãos da população. Julgaram que assim nos calariam, que nos quebrariam, que desistiríamos, mas não entenderam com quem estavam lidando. Tá aí, então, Alexandre, a gente trouxe a repercussão de alguns parlamentares do PL, inclusive do presidente do partido, né, referendando essa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que no final da semana passada houve aí um ruído dentro do PL com aquela declaração da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em relação ao candidato, né, a uma possível aliança com Ciro Gomes no Ceará. Depois, Flávio Bolsonaro veio a público para dizer que estava tudo esclarecido, mas dessa vez esse anúncio parece que foi bem ali combinado, né, nos bastidores entre os parlamentares do PL. Pois é, parece, eu não creio que tenha sido algo assim que foi uma ideia de repente. Jair Bolsonaro, que está na solidão da prisão, deve ter pensado muito a respeito disso, né? A respeito das consequências. Ele conhece o eleitor, ele ganhou uma eleição presidencial, né? E elegeu um monte de gente por esse país. Mas ele sabe que já tinham candidatos lançados. Aí o Ratinho Júnior está trabalhando para isso, o Ronaldo Caiado, né, o Zema, o Tarcísio dizendo que não quer por hora. Né, e foi uma certa surpresa aparecer o nome do Flávio. O Flávio, se não me engano, é advogado, está com 44 anos, ele tem experiência política, não creio que ele tenha experiência no executivo, né? Mas ele parece que tem empresas dele, ele conhece os problemas do país. Mas nós ouvimos agora aqui, os nossos ouvintes ouviram o entorno de Flávio e de Jair Bolsonaro. O brilhantíssimo Rogério Marinho, né? A Michele desejando que Deus proteja, o Eduardo apoiando o irmão, o Valdemar dizendo um sim senhor lá da decisão de Jair Bolsonaro. Agora, como eu disse há pouco, na minha última intervenção, eu quero ver a próxima pesquisa de opinião projetando a eleição do ano que vem, para saber qual o conhecimento que o eleitor brasileiro tem de Flávio Bolsonaro. Piotr, agora falando um pouquinho da reação de mercado, lendo ali, né, alguns analistas disseram que não esperavam esse anúncio nesse momento. A reação foi praticamente imediata, né? Bolsa caiu, dólar subiu. Como é que funciona? Daqui a pouco isso se acomoda? Como é que o mercado entende um anúncio como esse? O mercado reage de forma muito nervosa, né? Porque o nome do Flávio Bolsonaro, há uma compreensão, sobretudo dos analistas econômicos, que ela parece dúbia, mas ela não é. Uma parte entende, sim, que ele é um nome que tem a confiança do presidente e é mais equilibrado, é um sujeito que sabe fazer política e tudo mais. Se viesse, por exemplo, o nome da esposa, que eles não acreditariam que chegaria até o fim,
ou mesmo do Eduardo Bolsonaro, que está nesse momento nos Estados Unidos, que teria dificuldades enormes para se lançar candidato. Então, quer dizer, seria sim, aí sim um balão de ensaio. Então, por um lado, eles acreditam sim que há uma viabilidade da continuidade da candidatura, por outro, eles também entendem, e aí sim, a Bolsa reagiu, o mercado reagiu, mas por outro lado, lá na frente já há análises, inclusive, bem fundamentadas, de que se isso não tiver nenhuma viabilidade, como mencionou há pouco o Alexandre, em relação a pesquisas, ou seja, que demonstrem viabilidade política da candidatura, é uma pré-candidatura nesse momento para trazer as pessoas, sobretudo esse grupo mais radical que queria alguma coisa com o nome Bolsonaro. O ideal seria, obviamente, o ex-presidente que seria candidato nesse momento a um novo mandato, né? Mas, dada a situação, você tem esse grupo que traz esse grupo debate e lá na frente, sim, são os números, são pesquisas, uma série de outras coisas que aí sim, tudo isso é o que vai decidir quem será o candidato da direita. O que não me parece provável é que lá na frente tenhamos 10 candidatos de direita. Talvez 2 ou 3, e aí sim uma viabilidade, o nome mais viável, né? Ana, e tem a discussão quem poderia ser o vice nessa chapa agora com o filho de Jair Bolsonaro, né, Flávio Bolsonaro, algumas cartas na mesa, se vai ocorrer ali alguma aliança com o Centrão, né, como é que fica Tarcísio de Freitas nessa equação e outros ali possíveis candidatos. Ana, queria te ouvir também sobre essa repercussão, nós trouxemos ali o filho de Bolsonaro, também Eduardo, o presidente do partido, a ex-primeira-dama, todo mundo ali no entorno, né, do ex-presidente, claro, apoiando esse anúncio. Paula, duas coisas. Um ponto que acho que foi o Alexandre que trouxe, agora é acompanhar as pesquisas também, mas, como eu mencionei, o Flávio Bolsonaro vai ter que conversar também com o eleitorado do Tarcísio. Assim como se fosse o Tarcísio, tem muita gente eleitora do Tarcísio que não gosta do nome do Flávio. O inverso também teria que acontecer. Mas, eu repito, vale a pena acompanhar a entrevista no Arena Oeste, comandado pelo Silvio Navarro. O Flávio mostrou uma maturidade política ali e, de repente, ele já estaria se preparando exatamente para conversar com esse eleitorado que, de alguma forma, faz, né, cara feia para o nome Flávio Bolsonaro. A questão, Paula, a gente até pode começar agora a passar para a próxima discussão. E o vice? Qual será o nome? Michele? Alguém indicado pelo Tarcísio? Vai ser Centrão? Enfim. O problema, Paula, é que o nome Bolsonaro em si coloca um alvo nas suas costas. Então, é muito difícil a gente fazer alguma previsão até se o Flávio Bolsonaro vai conseguir atravessar 2026, porque há uma caça às bruxas em relação ao nome Bolsonaro. Seja Jair Bolsonaro, que está numa masmorra e que parece que, né, as coisas, os deputados e senadores continuam falando, né, em reeleições para o ano que vem, emendas. Paramos de discutir a anistia, não sei porquê, né? Eduardo Bolsonaro veio para os Estados Unidos de férias com a família e o que aconteceu naquela semana? Passaporte apreendido, a caça às bruxas ao Eduardo Bolsonaro, não consegue voltar mais porque há inquéritos atrás do nome dele. Então, Paula, de novo, a política no Brasil, nós vamos ter que dar as nossas opiniões falando hoje, 5 de dezembro, eu acredito nisso, porque o simples fato do Flávio carregar o nome Bolsonaro já vai agitar o sistema, já vai agitar os partidos, aqueles que ficam impetrando coisas no STF, briga, torna inelegível. Então, Paula, agora eu acho que o que nós podemos fazer, sinceramente, é orar para que a política no Brasil retome alguma normalidade
dentro das circunstâncias, né, o presidente Bolsonaro preso, mas uma normalidade na discussão sem essas perseguições políticas que são levadas ao político Supremo Tribunal Federal, e ele sim faz a tarefa que esses partidos da base do governo sempre pedem. Puxam a toga, não gosto desse nome. Pesquisas internas mostram que esse nome está forte, torna esse nome inelegível, caça esse nome. É acompanhar diariamente, Paula, infelizmente. Augusto, a Ana toca nesse ponto importante da questão de perseguição política, né? Eu acho o seguinte, primeiro, algumas observações. Eu vejo pesquisas com muita desconfiança. Eles falam que, mesmo quando eles falam que é o retrato do momento, que vai mudar, eu desconfio de pesquisas porque eu já quebrei a cara com muitas. Aprendi também que eu não faço previsões sobre resultado de eleição com um ano de antecedência. Eu errei todas. Todas, sem exceção. Então, prefiro não fazer. Agora, ninguém se lança candidato a vice. O vice, normalmente, é um candidato a presidente que fez um acordo com quem estava em vantagem. Aliás, nós somos no tempo em que não havia pesquisa e a gente adivinhava, né, Alexandre? O resultado das eleições com certa facilidade. Você via nas ruas, você sente o clima. Claro. Né? Você sabia que a eleição do Fernando Henrique, a disputa entre o Fernando Henrique e o Jânio seria equilibradíssima pelas ruas. Você sabia que a última eleição seria bem disputada pelas ruas. Você sabe, você sente isso. O jornalista, pelo menos, que tem sensibilidade política, ele sabe. Eu, por exemplo, sabia, quando meu pai era candidato, se ele estava bem ou se ele estava mal. Você recebe vários sinais. Pesquisa é uma coisa até recente. E eu já vi pesquisa errando até em boca de urna, quando o cara já votou. Então, aí os caras, mas como? Já votou? Como é que é? Aí eu digo que o brasileiro mente até em pesquisa. Basta ver o resultado das pesquisas sobre desempenho sexual. O brasileiro é campeão do mundo, em todas. Quantas? 3 por semana? 4? 5? É assim. O brasileiro, ele mente mesmo. Então, eu acho que estamos muito longe da eleição. O que se deve pensar agora é nessas questões que não mudam. Acordo se faz com o adversário ou com uma corrente divergente, né, da grande tendência. A direita comporta várias correntes. Então você pega o vice ali, pega em outro lugar, é sempre assim. Você precisa ampliar o seu eleitorado. Agora, no Brasil, quando se começa a dizer isso, os caras acham quase ofensivo você ficar feliz com o cara que vem e diz que te apoia. Não, não pode. Isso eu nunca vi. Eu nunca vi. Você recusa, você pode até recusar o apoio público, combina com o cara como fazer um apoio muito assintoso. Você não deve fazer o que fez o Alckmin depois do primeiro turno de 2006, em que a primeira reunião que ele fez foi com o garotinho. Aí ele conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Também nunca vi isso. Enfim, tudo somado, é muito cedo. É muito cedo. O que eu acho que acaba agora é a discussão sobre qual dos Bolsonaro vai ocupar tal lugar. O porta-voz do pai, a partir de agora, pelo menos, é o Flávio. Se queriam que o Bolsonaro indicasse alguém para falar em nome dele, é o senador. E isso eu acho que sim. Se continuar alguma briga, aí a coisa fica feia.